Hoje tem Corinthians e Vasco, na verdade é Vasco e Corinthians. Teve goleada na Copinha do Campeão. Vamos falar de muito, mais muito campeonatos internacionais. Então, fala guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo nós vamos trazer aí a finalzinha, né? Finalzinha Vasco e Corinthians. Será que o Corinthians consegue vencer o Vasco no Maracanã? O jogo é no Maracanã. O mando de campo é do Vasco e o Corinthians desperdiçou o seu mando de campo lá na Neoquímica Arena, primeiro jogo 0-0. Tá tudo em aberto, todos eles têm chance de ser campeão, mas a pergunta é, quem vai ser o campeão? Coloca aqui nos comentários, beleza? Vamos falar também de Copinha. Tivemos goleada do campeão. Eu vou falar daqui a pouco quem é o campeão. Fica aí até o final do vídeo para você acompanhar também os campeonatos internacionais. Amanhã tem Liga dos Campeões da Ásia, beleza, guerreiro? Vamos compartilhar então aí na tela para você, trazendo Vasco e Corinthians. Jogaço. Maracanã, o horário é daqui a pouco, às 18 horas. Tá aí o jogão. Vasco e Corinthians, Maracanã, escalações mais tarde, né? Vai trazer aí então as páginas, principais páginas de notícia. E você, vai torcer para quem? Eu já falei aqui no meu canal e não vou pipocar, eu vou de Vasco da Gama, beleza? Liga dos Campeões só em janeiro, teremos Liga Europa também. E agora a Conferência League, nós trouxemos aí a tabelinha da conferência. Vamos falar de campeonato português, né? Tivemos aí Taça de Portugal. Lembrando que agora, dia 27 nós temos um jogo pela Taça de Portugal, tá? Esse aqui é o Campeonato Português, está aí na sua tela. Ontem tivemos jogos, hoje teremos mais jogos ainda pelo Campeonato Português. E o resultado é esse daí, ó. Sexta-feira tivemos o Estoril bateu no Braga em casa por 1-0. E ontem, sabadão, tivemos Gil Vicente 2, Rio Ave 2, 0-0 entre Estrela Amadora e Moreirense. Também, hoje nós teremos AVS SAD e Nacional, meio-dia e 30 esse jogo, tá? Às 3 da tarde, Tondela e Casa Pia. Às 17h30, Arouca e Santa Clara. Na verdade, é Santa Clara e Arouca. Amanhã tem dois jogos, né? E um na terça-feira. Tem Alvareca e Porto, Benfica e Famalicão. E na terça-feira, Vitória de Guimarães e Sport. Você está curioso aí para saber a tabela do Campeonato Português? Vamos trazer aí na tela para você, tá? Os líderes são esses aí: Porto 40, Sport, que é o atual campeão, tem 35, Benfica 32 e o Gil Vicente está surpreendendo aí, mas está oscilando bastante, pode perder essa posição aí, né? Tá na quarta colocação com 26, na sequência o Braga, que perdeu, poderia ter passado, né? Mas perdeu, tá aí na quinta colocação. Beleza, guerreiro. Então, só lembrando aí que na dia 27, né? Nós teremos aí Taça de Portugal. A gente traz em outro vídeo aí os jogos, só um jogo, na verdade, né? Da Taça de Portugal no dia 27. Vamos aqui de campeonato italiano na tela aí para você, guerreiro. Grandes jogos aí do italiano, né? Você curte aí esses futebol internacional, essas partidas, né? Coloca aí nos comentários, tá? Tá aqui então, ó, na tela. A Lazio jogou com a Cremonese, ficou no 0-0. Juventus bateu no clássico, né? 2-1, bateu a Roma por 2-1. A Juventus jogando em casa, né? Foram esses dois jogos de ontem. Hoje tem mais jogos, tem Cagliari e Pisa, além de Sassuolo e Torino. E também teremos Fiorentina e Udinese. O primeiro jogo vai ser do Cagliari, né? E Pisa, 8h30 da manhã. 11 horas tem Sassuolo e Torino. 14 tem Fiorentina e Udinese. Para fechar os jogos de hoje, às 4h45 temos Genoa e Atalanta, né? Os demais jogos tá aqui, vai ser na próxima rodada, só no dia 27, né? Nós teremos aí os demais jogos do Campeonato Italiano. Campeonato Italiano que ainda vai ter partida ainda esse ano, né? Já na Copa da Itália, dia 9 de janeiro. Então pode ficar tranquilo aí que já quando tiver mais próximo a gente traz aí para você. Vamos falar de Premier. Ontem tivemos bons jogos.
Hoje e segunda-feira, mais conhecido como amanhã, também teremos jogos do campeonato inglês, que é a Premier League. Tá aí na tela para você, guerreiro. Premier. Passou um pouco. Tá aqui. Ontem tivemos Newcastle e Chelsea, clássico, né? 2-2 foi o resultado. O Wolverhampton perdeu aí para o Brentford, 2-0. City bateu com propriedade o West Ham, 3-0. Brighton ficou no 0-0 com o Sunderland. Bournemouth empatou em 1-1 e o Tottenham perdeu em casa para o Liverpool. E o Liverpool que está em franca recuperação aí nessa segunda temporada, nessa segunda fase, né, da temporada 2025-2026, né? Quer terminar o ano aí em cima da tabela. Venceu o Tottenham fora de casa. O Leeds aí bateu o Crystal Palace. Esse jogo foi surpreendente. Quem mexe com a aposta aí perdeu dinheiro, né? Porque o Leeds está na zona de rebaixamento e goleou o Crystal Palace aí, 4-1. Já o Everton perdeu em casa para o Arsenal. Tivemos aqui o Aston Villa, aliás, hoje, né? Aston Villa e Manchester United. Segunda-feira tem Nottingham Forest contra o Fulham, Fulham jogando em casa. Eu esqueci de trazer aqui a tabela do italiano. Vamos voltar e a gente traz a do inglês logo na sequência, tá? Então tá aqui, ó, Campeonato Italiano. Vou abrir aqui Cagliari e Pisa, jogo que acontece hoje. Internazionale tem 33, Milan tem 32 e o Napoli tem 31. Esses são os três primeiros. A Roma, né, mesmo com a derrota, ficou na quarta colocação. Agora a Juventus está na cola da Roma, né? Era jogo aí por briga de posição. Ainda não deu para a Roma ultrapassar. Aliás, a Juventus, né, ultrapassar a Roma, mas está perto aí de acontecer. Esse daí é o campeonato italiano, que tem um Bologna na sexta colocação, pressionado pelo Como. Pronto, trazido aí a tabela do campeonato italiano, vamos trazer a tabela do inglês também, para ficar bem justo, né? O Arsenal tá na primeira colocação com 39, pressionado ali pelo City, que não perde há 5 jogos, né? O Arsenal deu uma osciladinha aí, voltou a vencer 2 jogos em sequência. Mas o City aí não perde. Quem não perde também é o Aston Villa. 5 jogos aí tá embalado a equipe do Aston Villa. O Chelsea oscila bastante, mas está na quarta colocação. E o Liverpool agora alcançou a quinta colocação, ultrapassando o Sunderland. Então, esses jogos aí do campeonato inglês a gente tem que ficar atento. Ó a subida do United aqui, ó. Ó a subida do Liverpool, né? Liverpool que estava por aqui, ó, meio de tabela, assim como o Manchester United. As duas equipes têm subido bastante. É hoje que joga aí o Manchester United, tá? Tá aqui, ó, 1h30 da tarde, Manchester United, as duas equipes que tá na sequência boa, viu? Vai sair faísca aí nesse jogo. Muito bem, guerreiro. Deixa eu só lembrar aqui a Copa da Inglaterra, que agora me faltou a memória. Vamos ver quando é que vai ter jogo, né? Se é só em janeiro ou não. Deixa eu atualizar a página. Dia 9, né? Dia 9 de janeiro, tá aí na tela. Tranquilo, vamos de La Liga. La Liga tivemos jogos na sexta-feira, um jogo interessante. Tá atualizando aí a página, guerreiro. Atualizada a página, tá aqui na tela para você os jogos da La Liga. Ontem tivemos, na verdade, sexta-feira tivemos Valência e Múrcia, ficou em 1-1. Ontem, Oviedo e Celta de Vigo ficaram no 0-0. Levante e Real Sociedad 1-1. Então você viu aí 3 empates, né? E agora uma vitória, só que uma vitória com propriedade, 3-0 do Osasuna em cima do Alavés. Real Madrid também venceu, né, o Sevilha por 2-0. Hoje tem Girona e Atlético de Madrid, tem Vila Real e Barcelona. O Girona joga às 10, né? O Vila Real joga ao meio-dia e 15.
2 da tarde tem, 2h30, né, da tarde tem o Elche e Raio Valecano. E às 17, que é o último jogo de hoje, Betis contra Getafe. Amanhã tem Atlético Bilbao e Espanhol. Vou trazer a tabela aqui para você. Depois da vitória do Real, como é que ficou? Tá aí. Barcelona continua na liderança, mesmo sem ter jogado, né? Tem 43. Se vencer, chegar a 46, mantém a distância de 4 pontos em relação ao Real Madrid. É importantíssimo, então, a vitória aí em cima do Vila Real, que vai jogar em casa e é o terceiro colocado, né? Barcelona não vai ter vida fácil, não. Aí temos, né, o Atlético de Madrid na quarta colocação, na quinta o Espanhol e na sexta o Betis. Muito bem, Copa do Rei da Espanha, né? Tivemos a rodada aí dessa semana. Nesse final de semana não tivemos rodada da Copa do Rei, mas temos aí os eliminados, né, da Copa do Rei. Falei desses últimos jogos aqui e ficou um para o dia 6, Granada e Raio Valecano, dia 6 de janeiro. Então, o único jogo da Copa do Rei da Espanha. Bundesliga, tá aí na tela para você. Lembrando que a Copa da Alemanha é só em fevereiro, né? E é semifinal. Tá aqui então, a Bundesliga na tela para você. Sexta-feira tivemos os jogos do Borussia, né? Borussia Mönchengladbach contra Borussia Dortmund e o Dortmund venceu por 2-0. Stuttgart e Hoffenheim ficaram no 0-0. O Augsburg, o Wolfsburg, né, perdeu para o Freiburg em casa 3-4, o resultado. O Augsburg empatou com o Werder Bremen 0-0 e o Hamburgo empatou com o Eintracht Frankfurt em 1-1. Já o Colônia perdeu em casa para o União Berlim 1-0. O RB Leipzig perdeu também em casa para o Leverkusen 3-1 para o Leverkusen. E hoje joga aí quatro times, né, jogam na última das últimas partidas da 15ª rodada, Manchester 05 contra o São Paulo, 11h30. E 1h30 da tarde tem o Eindhoven contra o Bayern de Munique. São os jogos aí do campeonato alemão. Vamos aqui, ó. Francês não teve, tá? Francês aí volta só em janeiro. Vou só mostrar aí para você quando retorna o francês. Eu acho que é em janeiro, né? Tá aqui, ó. Dia 2 de janeiro e dia 3 nós teremos as rodadas aí. E por quê? Porque aconteceu aí Copa da França. Copa da França, que tivemos vários jogos na sexta e no sábado, e hoje tem também muito jogo. Ó, sexta-feira teve isso aqui, ó. E era decisão de mata-mata, né? Nas penalidades, o Angels passou pelo seu rival, o Le Herbes, 6-5 nos pênaltis, tempo normal 0-0. O Peregrini foi eliminado pelo Le Mans 2-1. Tivemos o Avareches, também passou nas penalidades e eliminou o Stan Braxton. Stan Braxton que joga a primeira divisão, né? O Avalanches não joga, né? E aí? Um time grande cai, né? O Canucks Roussillon perdeu para o Montpellier por 1-0. O Guingamp também foi eliminado para o Laval. O Rennes não fez feio, né? E fora de casa venceu o IC Croix. 4-0 foi o resultado. O Lens também venceu 3-1. Lens que é o líder, né, do campeonato francês aí. Veio da segunda divisão para brilhar na primeira. 3-1 aí na Copa, né? Em cima do Feignins. Já o Gozier perdeu e perdeu feio, né? Para o Lorient Breton 7-0, guerreiro. Já o Beyexto bateu o Bios por 2-1. O Olympique Marques contra o Troyes, 3-1 para o Troyes em cima do Olympique. O União Esportivo foi outro que perdeu para o LOSC 1-0. O Biechen perdeu para o Mets 3-0, mesmo jogando em casa. Outro time que perdeu em casa foi o Freismin,
contra o Chalit 3-0. O GSI Pontive perdeu para o Bastia por 1-0. Mais jogos aqui. Stade Bernois contra o Sochaux. Sochaux, né? Sochaux aí venceu por 4-2. União Esportiva perdeu em casa para o Paris 3-0. O Lyon, lá do Cheire, Lyon da Lucheire, perdeu para o Toulouse 2-0. E mais penalidades aqui tivemos contra aí, ó, o Istris contra o SA Magnac. E o Magnac perdeu aí por 6-5 nas penalidades. Quer mais penalidades, guerreiro? Tá aqui, ó. Grenoble e Nancy, né? Ficaram no 1-1 e o Nancy bateu aí o Grenoble por 5-3 nas penalidades. PSG não teve dificuldade em cima do Vedan Fontenay, 4-0 para o PSG. E hoje joga aí, ó, Al Charé de Mônaco. Ah, aqui é clássico, né? Que é dois times de primeira divisão que vão se enfrentar aí na Copa, né? O com Carneal contra o Nantes, o Bugner Peronas contra o Olympique de Marseille, né? O Strasbourg contra o União Esportive, temos o Nice contra o Saint-Étienne, dois times grandes aqui também, ó. Então vai ter faísca aí na Copa da França, né? O Orléans contra o Futebol Clube GP, joga hoje também. Eu esqueci só de falar o horário, né? Os primeiros jogos são às 10h45. Já esse último que eu citei aqui, né, que é do Orleans contra o FC Dieppe, é 1h30 da tarde. 1h30 da tarde também tem Montreal contra Chalvigny. Tem o Le Puy Fouette contra o Bordeaux, 1h30 da tarde também. Futebol Clube Bastia contra o Austin Lyonnais. 1h30. Le Havre contra Amiens, acho que é assim que se pronuncia. E o Rennes contra o Lens Blaster. O Lyon fecha a partir das 17 horas, o único jogo das 17, contra o Saint-Cyr Colondix. São os jogos aí do Campeonato Francês e você vai acompanhar todas as emoções aqui no canal do Guerreiro. Vamos de Eredivisie, tá aí na tela para você. Campeonato holandês, tá? Eredivisie. Então, no sabadão, tivemos Heracles e Hiveree, 3-0 para o Hiveree, fora de casa. Excelsior bateu o Zoyle 2-1. O NEC empatou com o Ajax em 2-2. O NAC perdeu para o Telstar 1-0. Hoje tem Utrecht e PSV, 8h15 da manhã, daqui a pouquinho. Feyenoord e Twente, 10h30. No mesmo horário tem Go Rangers contra Go Groningen, né? Tem o Fortuna Stand meio-dia e 45 contra o AS. E o Voledan enfrenta o Sparta Rotterdam. São os jogos de hoje. Fecha hoje aí. Aí volta no dia 1º de janeiro. Dia primeiro não, dia 9 de janeiro aí o campeonato holandês. Tá aí na tela para você, guerreiro, ó. Campeonato turco. Kocaelispor jogou na sexta-feira contra o Antalyaspor. Já trouxemos esse jogo, 2-1. O Konyaspor empatou aí em 1-1 com o Kayserispor. Besiktas bateu o Rizepor por 1-0. Fenerbahçe também venceu fora de casa o Exipor 3-0. E hoje tem Alisanpor contra o Karamug, Gozitepe contra o Samsunpor, Galatasaray contra o Kanzipaşa e o Istambul joga na segunda-feira contra o Gaziantep, 11 da manhã. E o Geziblink também joga contra o Trabzonspor. Os jogos campeonato campeonato turco, né? Começa aí 8h30 da manhã, 2 da tarde, tem jogos também, né? Só para lembrar você, Sauditão volta na quinta-feira, dia 25, dia
em que as pessoas estão de feriado, né? Dia de feriado para lá, eles não comemoram, né? As festividades aqui do Ocidente, Natal, Ano Novo, essas coisas eles não comemoram, então vai ter partida aí do Sauditão na tela do canal do Guerreiro também, beleza? E para fechar, campeão da Copinha, o Flamengo meteu 6-0 no Grêmio, com o mando de campo do Grêmio, tá? O Arena era o Pacaembu, e tá aí 6-0 do Mengão, das meninas do Mengão, Copinha feminina, tá? Na Copinha Masculina começa aí no dia 2 de janeiro e você vai acompanhar aqui todas as emoções com o Guerreiro no canal Guerra Fute 13. Então fica aí com a gente, se inscreve no canal para não perder a Copinha. Grande vitória das meninas do Flamengo. Parabéns, então. Por esse vídeo é isso. Abraço, valeu e fui. Se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho das notificações.